O poder de adaptabilidade em Blue Lock é muito mais quebrado do que você pode imaginar. E quem mais tem isso é o Izag. E sim, tem outros personagens como o Orel que tem algo parecido a isso, mas é apenas parecido. Eu ainda vou falar disso. Mas a diferença é que ele, e outros também, apenas ajustam o estilo. Já o Izag faz outra coisa. E é por isso que a adaptabilidade dele é bem mais complexa e perigosa do que parece. Só saiba que esse vídeo aqui vai ser exclusivamente, ou quase exclusivamente, sobre a adaptação do Izag. Se eu for falar de outras coisas, vai ser algo em torno da adaptação dele. Então, antes de ir direto para Blue Lock, vamos definir o que é adaptação só para facilitar. De forma simples, a adaptação é tornar algo adequado para o novo uso ou propósito, ou ajustar-se a novas condições. Temos vários tipos de definição de adaptação, como o processo de mudança pelo qual um organismo ou espécie se torna mais adequado ao seu ambiente. Esse conceito está diretamente ligado à ideia de sobrevivência do mais apto, que é uma frase que você já deve ter ouvido. Essa frase ficou famosa porque resume a metáfora da sobrevivência, porque em ambientes hostis, quem não se ajusta, morre. E não é muito diferente do que acontece em Blue Lock, que é basicamente um laboratório de seleção natural no futebol. Só quem consegue se adaptar sobrevive e evolui. Não é à toa que jogadores versáteis sempre foram bem vistos por treinadores. Ou seja, adaptação é mudar para sobreviver, evoluir e vencer. No nosso caso aqui, vamos focar na adaptação de comportamento, que é exatamente o que o Izag faz. E acho que o melhor seria começar com a mentalidade dele. E nada melhor do que acertar o ego principal do Izag, que seria vencer a partida. Se para vencer e continuar vencendo e melhorando significar descartar e deixar para trás o Izag anterior, mesmo que seja de segundos atrás ou de anos atrás, ele vai fazer isso porque ele prefere vencer a partida com os gols dele do que ficar envergonhado e querer mudar. A adaptabilidade dele é justamente isso. Ele não se apega a nada que o atrapalhe em campo. Se a versão dele de agora não serve, ele simplesmente joga fora e cria outra. É como se ele morresse e renascesse, que é o termo que eles usam. Essa capacidade de mudar faz com que ele possa ser até mais perigoso que muitas armas e características isoladas de outros jogadores da obra. E apesar de ser uma adaptabilidade, não é exatamente esse o termo que a obra usa. O certo seria devorar. E isso muda bastante a coisa dependendo da sua visão, porque adaptar, no sentido clássico, é ajustar-se a uma situação. Você muda a tática, posicionamento, mas continua sendo essencialmente o mesmo jogador. Seria uma reconfiguração e não uma reinvenção de si mesmo. Já devorar é um pouco diferente. O Izag não só se ajusta. O que ele faz é mais absorver o conceito da habilidade de outra pessoa, desmontar a si mesmo e reconstruir uma nova versão que incorpora aquele recurso. É como se você pegasse algo de outra pessoa, entendesse como funciona e mudasse você mesmo para usar aquilo também. E para facilitar isso melhor, vamos usar um mecanismo para isso. Para devorar, o Izag parece que precisa de duas coisas. Primeiro, entender o funcionamento da habilidade rival, seja o movimento de um corpo, a lógica de um chute, ou até a forma como alguém enxerga o campo. Segundo, ter o físico e técnica suficiente para sustentar aquilo, pelo menos no nível mínimo disso. Sem essas duas condições, ele até consegue imitar um pouco, mas não o suficiente para tornar algo dele. Por exemplo, a metavision dele. Quando ele aprende, ele realmente consegue usar ela, mas no final da partida ele desmaia. É por isso que cada evolução dele nasce sempre da colisão entre o que ele já possui e o que ele descobre no outro jogador. Foi assim quando ele estudou e entendeu os movimentos sem a bola do Naruhaya, naquela partida da segunda seleção contra o Baru. Os seus físicos eram parecidos, então ele conseguiu transformar aquilo em arma. Eu diria que até melhor, por causa que o Izag tem uma melhor visão de jogo. Já a Metavision, ele só conseguiu porque entendeu a lógica do Kaiser e forçou seu corpo até sustentar aquilo. E até o chute com a perna esquerda que apareceu contra o Ubers nasceu desse mesmo processo, apesar que não foi em campo, que foi quando ele percebeu o mecanismo graças a uma fala aleatória do Igaguri e teve confiança suficiente porque ele já tinha feito alguns chutes com a perna esquerda. Ou seja, a evolução do Izag não é pegar algo do nada, é como se cada nova peça que ele tivesse fosse uma extensão de algo que ele já tinha, só que elevado a um novo nível. Por isso que a obra chama de devorar. Isso tudo nasce de uma mentalidade muito simples. Ele simplesmente acredita que pode aprender. Sempre existe uma forma de se transformar no jogador que consegue superá-lo. O primeiro tinha sido o Rin, que ele usou realmente como exemplo do que queria se transformar e não como base para aprender uma única coisa. E depois o Kaiser, que basicamente era o Rin, só que melhor e que mais combinava com o estilo do Izag. E quanto mais difícil o desafio, mais rápido ele cresce. Cada vez que o jogo fica mais pesado, o Izag encontra uma forma de se reinventar. É a mais pura sobrevivência, que é o que o Izag sofre a obra toda até o momento. Eu vou falar mais disso mais pra frente para entender melhor. Esse instinto de adaptação também é por causa da sensibilidade dele. Na Light Novel do Izag, desde criança, a própria obra sugere que ele nasceu com uma percepção acima do normal. Isso porque ele conseguia perceber a chuva chegando só pelo cheiro do ar e pela mudança no vento. Ele também conseguia identificar mosquitos à distância que os outros nem enxergavam. Essa sensibilidade, que parece apenas um detalhe, é na verdade a raiz de sua forma de jogar. Sua consciência espacial e visão ampla de campo vem justamente desse radar natural que ele sempre teve. Outro ponto mostrado na Light Novel é como, ainda no colégio Ishinan, o Izag se adaptou completamente ao estilo de jogo coletivo do time. Ele tinha sacrificado seu ego de atacante para ser aceito. Essa escolha de matar a si mesmo para se moldar ao time mostra como sua capacidade de mudar já existia antes de ir para o Blue Lock. Até na derrota ele mostra essa adaptabilidade
habilidade. Quando ele perdeu a final para o time do Kira, percebeu que se tivesse chutado ao invés de passar, o jogo poderia ter sido outro. Eu diria que essa reflexão que ele teve foi um dos motivos do porquê, dentro do Blue Lock, ele nunca mais se apegasse a uma versão antiga dele mesmo. Não é à toa que, logo depois disso, o Ego o descreve como um tesouro escondido, que nada mais é que um jogador que já tinha matado sua essência de artilheiro antes para se encaixar no coletivo, mas que possui o potencial para se reconstruir. Tudo isso aqui que eu acabei de falar foi o que dava para perceber quando ele tinha começado a aprender sobre sua percepção espacial lá no começo da obra. E tem momentos que não é só dentro da partida que ele se adapta, ele também faz isso fora, como quando ele está pensando no que fazer para mudar e se adequar a esse pensamento. E também quando alguém explica algo para ele. Vamos pelo conceito de fórmula. Quando o Ego explica o que é a fórmula antes da partida que o time Z vai ter contra o time do Nagi, o Izagi entende um pouco, vai atrás daquele que mais escolheu, que no caso é o Barou, aí ele entende o que é uma fórmula. Isso tudo só para depois o Izagi conseguir criar a fórmula dele. Claro, tem vezes que ele falha porque está querendo se adaptar a algo que ele não consegue. Por exemplo, na partida contra o time W, quando o Kwon os traiu e foi para o outro time e o Shigeru não estava ajudando, o Izagi nesse momento tinha começado a se esforçar mais e até fazer ações desesperadas só para tentar resolver a situação, o que não estava dando certo, porque era algo impossível para o nível dele. É a mesma lógica do estado de flow. O Izagi estava querendo um objetivo que estava muito acima do nível dele. A partida contra o time V também foi uma constante adaptação do Izagi em campo. Como ele tem como arma a sua consciência espacial, ele sempre se posicionou nos locais certos, seja para defender, pegar uma bola ou fazer o gol. Então, todo e qualquer tipo de situação que acontecia em campo e ele pudesse mexer nisso, ele ia lá e mexia. E ainda nessa partida contra o Nagi, tem um chute final do Izagi para o gol, quando ele ficou na tensão ali com o Nagi, tentando descobrir como poderia fazer o gol sem passar para outros. Ou seja, em um curto espaço de tempo, bem curto mesmo porque a bola já estava perto, o Izagi percebeu o que ele fazia de errado e mudou isso para o que ele deveria fazer para parar de ser ordinário e evoluir, simplesmente descartando algo que ele fazia antes e trocando por algo melhor que o ajudaria. Tem outro exemplo de adaptação falha do Izagi, que é quando ele tem a partida contra o Rin na segunda seleção. Foi a mesma lógica que antes. Ele se colocou numa situação de um nível muito acima do dele ao ponto de não conseguir fazer nada. E já falando desse alto nível, vamos falar da necessidade da sobrevivência que o Izagi precisava para realmente conseguir usar essa genialidade de adaptação dele. Porque o Blue Lock é um local de treinamento puro para levar todos os limites deles. É literalmente um ambiente de seleção natural, criado pelo ego para forçar cada jogador a evoluir ou ser eliminado, colocando no mais alto nível a emoção primordial do ser humano, que é o medo. É um sistema cruel, isso é inegável, mas não dá para negar que funciona. Só quem estivesse disposto a mudar sob pressão conseguiria sobreviver e ter uma chance de virar o melhor atacante do mundo. É como a teoria do Darwin aplicada ao futebol, é a sobrevivência do mais apto. Quem não muda e quem não encontra novas armas, ou quem insiste em jogar sempre igual, vai estar condenado a sumir do futebol. E é justamente nesse ambiente hostil que o Izagi é obrigado a mudar. Outros personagens dependem dos seus talentos, seja velocidade, drible, chute ou outra coisa para marcar, ficando mais nesses talentos deles para se sobressair acima dos outros. O Izagi sim, depende também de algo, que é a sua consciência espacial, mas vamos continuar para eu explicar melhor, porque pode ser que a forma que eu tenha falado ficasse parecendo que os outros não têm outras habilidades. Mas o que eu quero dizer é que eles são um pouco limitados a isso. Claro, tem outros que versatilidade é o que menos falta neles, mas o Izagi se sobressai muito graças à sua capacidade de se recriar. Quanto mais pesado o desafio, mais ele cresce. Quanto maior a ameaça, mais rápido ele evolui. Isso se ele evoluir, tem que deixar bem claro. Que, por sinal, foi isso que aconteceu na primeira partida do Izagi junto ao Barou. Se ele tivesse ficado preso ao pensamento de tentar se juntar ao Barou, eles iriam perder. Por isso que ele usou o Barou na partida para vencer, e não se juntou. Foi isso também contra o Rin, quando passou de alguém engolido pelo jogo para alguém capaz de quase superá-lo naquele momento. E até contra o Kaiser, o Izagi encontrou um jeito de acompanhar ele, chegando até mesmo a conseguir disputar gols com ele no final da Liga Neo-Egoísta. Percebe isso? O Izagi não conseguiria crescer tanto se não fosse por causa dessa pressão e estresse que foi colocado. Ele precisa estar no limite para realmente evoluir. Esse instinto de sobrevivência é o gatilho da sua adaptação, e essa é exatamente a filosofia do ego. Criar um campo de batalha onde apenas os que conseguem se destruir e renascer chegam ao topo. O Izagi é o maior exemplo de que esse método funciona. Outros jogadores que são medianos ou até abaixo da média dentro do Blue Lock, como o Igaguri, são bons no que fazem. Eles são melhores que a média dos que não entraram no Blue Lock. Mesmo que isso pareça algo simples de se fazer, pode ou não parecer, depende de como você vê isso, se adaptar é mais difícil e diferente do que parece. Vamos usar outros personagens que fazem algo parecido ao Izagi em se adaptar. Por exemplo, o Itoshi Rin, que é um gênio que mudou de seu estilo original, que era um caçador de área feito para destruir o jogador usando da arma dele, para um jogador completo quando decidiu copiar seu irmão. Sua adaptação é melhor descrita como sendo impulsionada pela sua capacidade tática, mais habilidade física e mais a habilidade completa geral dele. Ele se adapta melhorando seu posicionamento e usando sua habilidade física para neutralizar outros ou aproveitando oportunidades com seu QI e habilidade de chute. No entanto, a adaptação do Rin é primariamente física. Ele não está mudando seu ser, mas sim mudando
mudando algo em seu estilo de jogo para se adaptar ao seu ambiente. Outro personagem é Aurel, que apesar de sua habilidade de copiar se parecer a se adaptar, não é a mesma coisa. Ele é um jogador versátil com estatísticas equilibradas que muda dependendo do papel que desempenha em campo. Sua fórmula de adaptação, que vem da sua destreza, mais o QI dele e mais sua versatilidade. Embora ele copie a habilidade de outros, a verdadeira adaptação ocorre quando ele as usa de forma eficiente em resposta a uma situação, como foi no jogo contra o Sub-20, quando ele copiou o Aiko e usou as habilidades dele para parar o Shidou. Então a adaptação do Aurel também é considerada totalmente física. A diferença das adaptações deles para a adaptação do Izagi é que a do Izagi é totalmente mental e física, por isso essa coisa de destruir e se reconstruir, enquanto a de Rin e Irel é primariamente física ou envolve ajustes no estilo de jogo, mas não uma remoção completa do eu antigo. O Izagi não apenas ajusta sua tática ou estilo, ele desestrutura e reconstrói sua própria identidade como jogador para se tornar a versão mais eficaz para o momento. Outros jogadores podem ser versáteis e se adaptar, como Neko, Bachira e Aiko, mas Izagi é reconhecido como um gênio em termos de adaptação, por levar esse conceito a outro nível. E já que eu estou falando de vários personagens, tem uma outra forma de se adaptar do Izagi que é interessante de ver, que eu acho que ele até faz melhor, que simplesmente é se adaptar aos próprios companheiros de time. Dependendo das habilidades de seus companheiros, ele consegue criar a maneira mais otimizada de jogar. Por exemplo, ele usou a agilidade e os passes curtos do Kurona para criar a dinâmica entre eles. E com o Yukimiya e o Noah, ele deixou que eles passassem pelos jogadores enquanto ele usava seu posicionamento para estar no melhor lugar. Com o Hiyori foi o mesmo. Ele conseguiu utilizar completamente seus passes longos e precisos para conseguir passar por todos e conseguir fazer o gol. E eu acho que essa foi a segunda melhor dupla do Izagi até agora. A primeira foi com o Kaiser, que por sinal, eles são tão bons assim, tão compatíveis um com o outro porque eles são do mesmo tipo, e têm um nível parecido entre um e outro, principalmente de maneira mental. E falando sobre essa ideia de ser sempre a versão mais eficaz, isso me lembra muito os mestres do Blue Lock no arco da Liga Neo-Egoísta. O Izagi consegue absorver a filosofia de cada mestre e misturá-la ao próprio estilo, o que não é tão difícil porque eles têm uma filosofia fundamentalmente parecida. Vamos começar pelo Noah. Sua filosofia é baseada na lógica e na racionalidade, sempre buscando a jogada mais eficiente e racional. Isso é algo que combina naturalmente com o estilo do Izagi, que já era um jogador lógico e eficiente. O eu ideal que ele fala é basicamente formado pensando em cada ação dele no dia. A conversa que ele tem com o Izagi é sobre isso. O Noah quase que fala diretamente que a cada momento ele pensa em como melhorar a si mesmo. Já o Lavinho, o eu ideal dele é mostrado através da criatividade e a originalidade dele. Ou seja, basicamente misturar e reinventar. O Izagi aplica isso ao observar o Kaiser, criando sua própria versão da Metavision. E para quem não sabe, a diferença da Metavision deles é a sua forma que eles as usam. O Izagi usa para controlar a partida para chegar até o momento dele marcar seu gol. Já o Kaiser usa para exclusivamente marcar o próprio gol, usando do que já está acontecendo. Não é à toa que ele também tem o olhar do predador. Mas voltando para os mestres, o Chris Prince representa o eu ideal através do seu físico. Para ele, um corpo ideal sustenta o estilo de jogo ideal. Então o Izagi percebe essa importância durante o jogo contra o Manshine City, quando sua falta de preparo físico limita o uso da Metavision. Isso faz com que o Izagi vá treinar o físico para poder sustentar esse novo nível de jogo dele. Já sobre o Snuffy, ele é o mais pragmático em relação ao seu eu ideal. Sua visão é que o futebol também é negócio, sempre ter um plano B para garantir que o plano A funcione. Todo o time dele joga exatamente assim, cada jogador tem uma função e contramedidas já pensadas. O Izagi basicamente sente isso quando o plano dele falha, também por causa da conversa que ele tem com o Noah, como no lance com o Yukimiya, que não deu o passo perfeito. Mas o pensamento dele de improvisar para superar a estratégia do Snuffy foi o suficiente para quase superar, só falhando por causa do passe errado do Yukimiya, que é complicado dizer que ele fez o passe errado por ser ruim. O problema mesmo é que o Izagi pensa muito e a maior parte ali dentro da partida não iria conseguir entender o plano dele. Já o Loki representa velocidade e instinto. Sua filosofia, pelo que deu para entender, pelo pouco tempo que tivemos, é decidir antes de todos, guiado pela própria velocidade absurda dele, que apesar de ter o pouco tempo de tela, fica claro que contra jogadores assim não dá para pensar demais. Agora vamos falar especificamente de algo aqui, que eu deixei para falar só sobre ele porque vai ter algumas consequências, que seriam os riscos de se reconstruir muito, porque se por um lado isso parece genial, por outro pode ser um perigo enorme para o próprio estilo de jogo dele, porque toda vez que ele joga fora a versão antiga de si mesmo e monta uma nova, ele teria que suportar algumas coisas. O primeiro limite é o físico, já falamos um pouco disso, que foi sobre a sua Metavision. Ele aprendeu, usou por um tempo e desmaiou de cansaço depois. Só depois contra o Ubers, treinando pesado, conseguiu sustentar o jogo todo. Por enquanto, vimos isso apenas uma vez, mas não é impossível acontecer de novo. E indo para o lado psicológico do personagem, que eu realmente não sei se isso vai ser falado na obra, mas ainda assim é legal de pensar, até onde ele conseguiria sendo ele mesmo, porque ainda teria um certo risco de ser apenas uma cópia literal de outros jogadores. Um pouco do Rin, um pouco do Kaiser, um pouco do Kunigami. Isso seria diferente do Aurel, que apenas copia o estilo de jogo e não torna aquilo dele. E a cada momento que ele se adapta, existe um momento de processamento para ele conseguir dar lógica ao pensamento dele para renovar a si mesmo no meio da partida. Então, adversários como o Rin, que pensam e reagem mais rápido, porque são gênios que usam mais do instinto do que a da lógica, podem explorar exatamente essa pausa.
Vendo isso agora, o Izag é basicamente um manual de como aprender, ou quase isso. Ele vai desde o básico, que é descobrir suas habilidades reais, até descobrir como repetir seus sucessos. E bem, se existe uma falha na adaptabilidade dele, se é que dá para chamar assim, é que ele precisa de um modelo para seguir. Então, raramente ele vai criar algo totalmente do zero, que seria basicamente o que o Snuff faz. Ele cria estratégias próprias, pelo menos pelo que é mostrado, para usar contra todo mundo. O Bachara também tem um próprio estilo de jogo dele, que é de drible. O Lavi é a mesma coisa, que é do mesmo estilo que o do Bachara. O Nag é outro que consegue criar muitas coisas novas. Daria também para dizer que o Rin também consegue fazer a mesma coisa, já que com todos os oponentes que ele joga contra, ele teria que criar algo novo para derrotar eles, usando claramente o estado de flow. Então isso significa que, por mais genial que seja, o Izag não é um inventor, mas sim um assimilador. Ele precisa de um estímulo, de alguém para provocar esse renascimento dele. Sem esse empurrão externo, ele não teria a mesma velocidade e evolução, o que pode muito bem ser um erro meu, mas por ser Blue Lock, sempre existe um rival para desafiar o Izag, seja o Naruhaya, o Rin, o Kaiser, o Sai, o Shidou, que eu acho que esses dois últimos serão que o Izag vai tentar se adaptar nesse arco que está tendo. Então a obra fez uma construção para fazer esse personagem evoluir, basicamente é isso. E essa dependência, que é até difícil dizer que é uma fraqueza, acaba sendo perfeita para a narrativa, porque o Izag tem um mundo inteiro de estilos para devorar e transformar isso para ele. Apesar que toda essa lógica minha pode ser quebrada pelo voleio de duas armas do Izag, que isso basicamente foi algo que ele mesmo criou. Então sim, vamos ter muitas oportunidades para descobrir quais outras armas o próprio Izag vai conseguir desenvolver para ele mesmo. Então curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.